Olá, meus queridos irmãos, é com muita alegria que nos encontramos novamente para refletirmos e conversarmos sobre um assunto que hoje eu trago, que é a riqueza. Mas não podemos falar simplesmente da riqueza se não dermos uma olhadinha também para a pobreza. Então que Deus nos abençoe, que Deus abra nossa mente para que possamos melhor entender esses ensinamentos que chegam até nós. Jesus nos disse: não junteis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e os ladrões os desenterram e roubam. Que tesouros são esses? São os bens materiais, que têm um tempo de duração, e com o tempo acaba estragando ou são roubados. É os bens materiais. E ele continua dizendo: mas acumulai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está teu tesouro, aí também está o teu coração. E esses tesouros, quais são esses tesouros? São os do conhecimento, das virtudes, de tudo aquilo que nós buscamos para nos desenvolvermos, para crescermos, para atingirmos o objetivo dessa nossa encarnação e nas futuras encarnações também. Então esses conhecimentos, as virtudes, tudo isso que nós desenvolvemos fica alojado aonde? Em nossos corações. E aonde nós formos, lá estarão eles junto. Assim, advertia Jesus aos judeus da época, cuja ganância do dinheiro era de tal forma obcecante que os fazia esquecer os princípios da religião. Era tão doentia aquela fascinação pelos bens materiais que eles acabavam esquecendo o seu lado religioso, a sua real missão que aqui eles estavam vindo. A situação hoje parece ser a mesma. As riquezas continuam exercendo tão fascinante influência na vida que os homens, sufocando ou pervertendo o que há em si mesmo de mais nobre e belo. Deixam-se absorver por elas, abstraindo-se por completo das coisas celestiais. Nós temos muito valor, não que Jesus ou que Deus peça para não darmos essa atenção nos bens materiais. Nós temos que ter para o nosso conforto, para a nossa segurança, para o nosso bem-estar. O que é condenável é um abuso que se faça dos bens materiais. O exagero que nós damos aos bens materiais. Não se creia, conforme pode parecer, que Jesus condene. Ele não condena as riquezas. O que ele recomenda é que nos não escravizemos delas, que não nos tornamos escravos das nossas riquezas, dos nossos bens materiais. Nem façamos de sua posse a finalidade exclusiva de nossa existência, pois sendo transitória, o deixá-las torna-se uma tortura para os nossos corações. Se nós nos apegarmos demais aos bens materiais, quando nós desencarnarmos ou quando nós voltarmos para a nossa pátria espiritual, nós vamos ficar muito chateados de deixar toda essa riqueza para trás. Isso vai nos magoar, vai nos entristecer bastante.
Por isso que devemos nos desapegar ao apego material e pensar um pouco mais do lado espiritual. Quando Jesus nos ensina sobre ajuntai para vós tesouros do céu, ele nos diz que desenvolvamos as boas qualidades da alma, ou seja, a caridade, a justiça, a misericórdia, a tolerância e tantas outras virtudes que nos engrandece. Desenvolver o amor fraterno para com todos, pois em tal consiste as riquezas imperecíveis, aquela que teremos junto de nós, dentro de nós, para a eternidade. Realmente elas são nossas, que as traças e a ferrugem não pode corromper. Nenhum incêndio, nenhuma inundação pode destruir. E o ladrão algum pode arrebatar. Isso nós conquistando, ninguém pode nos roubar. A riqueza, quando utilizada de conformidade com a vontade divina, com a vontade de Deus, é o mais poderoso recurso para ativarmos a evolução e o bem-estar de todos nós, de toda a humanidade. Ela dá serviço aos que dele precisam e contribui também para o desenvolvimento da nossa inteligência, da inteligência humana, através das artes e das ciências. É importante termos isso bem em mente. Se ela fosse repartida igualmente, a riqueza, com todas as criaturas, cada um supondo ver ou ter com que viver sem trabalho, procuraria livrar-se dele, resultando daí o mal de todos, por causa da paralisação do progresso e pela falta dos elementos indispensáveis à existência. Se hoje fosse dado a repartir todas a riqueza do mundo em porções iguais a cada um dos habitantes desse nosso planeta, logo amanhã já teria os mais ricos e os mais pobres, porque tudo voltaria ao anterior. Porque tem aqueles que sabem usar da riqueza e tem outros que somente consomem a riqueza. Deus quando nos concede a riqueza, então, a limitado número de pessoas, para que elas administrem com critérios, fazendo chegar aos demais o bastante para cobrir as suas necessidades. Através do quê? Através do salário, do trabalho, através da caridade, através das doações. Porque às vezes, para um espírito que não tem toda essa seriedade com a riqueza, é bom ser fracionada, porque assim eles conseguem sobreviver melhor. A riqueza, ela é ainda o meio que Deus oferece aos seus detentores, aqueles que têm, para que melhor aprendam a distinguir o bem do mal e a praticarem em grande escala, em proveito da coletividade, de toda a sociedade. Sendo, entretanto, materialmente impossível que todos a usem ao mesmo tempo. Cada um a possuirá por sua vez. Porque se todos fossem
ricos, se todos recebessem o dom da riqueza nessa encarnação, quem que trabalharia? Todos estariam já pensando somente no futuro. E o progresso estaria estacionado. O nosso mundo não desenvolveria, porque todos achariam que já tendo o suficiente para se manter, não haveria necessidade do trabalho. Quem não a possui hoje, a riqueza, já teve encarnações passadas, ou virá a tê-la nas próximas encarnações. A quem a possui agora, nessa encarnação, poderá não a ter amanhã. Ou nessa mesma encarnação, poderá perdê-la totalmente. Se tivéssemos uma única existência, não se explicaria tal divisão de bens. Vivemos, porém, muitas e muitas vezes, muitas encarnações. E é à luz desta verdade que se afirma o equilíbrio da justiça divina. Se nós tivéssemos apenas uma encarnação e depois disso tudo acabasse, aí nós poderíamos dizer que existia a injustiça de Deus. Porque para uns, bastante, e para outros, nada ou quase nada. Muitos hoje queixam-se, e com razões enormes, do péssimo uso que alguns fazem da riqueza. Nós vemos no dia a dia isso. Chegando por isso a duvidar da sabedoria suprema que conduz todas as coisas. É aquilo que se nós pensássemos exatamente que existia uma encarnação apenas. Importa deixá-los, pois ninguém zomba impunemente das leis de Deus. Se não souber aproveitar a riqueza, vai ter que prestar contas de tudo aquilo que Deus deixou em suas mãos para uso de si e para uso dos irmãos que mais necessitam. Ai daqueles, então, que possuindo a fortuna não a põem em movimento, deixando assim de proporcionar trabalho ao povo. Ser egoísta, pensar somente em si, eu tenho, os outros não depende da minha riqueza. Temos que pensar no próximo. Ai daqueles que possuindo haveres em abundância, só cogitam em aumentá-los sempre, negando-se a atender aos reclamos dos que, premidos pela necessidade, imploram um pouco mais de pão. Quantos estão mendigando que nós poderíamos estar ajudando? E a esses que Deus dá o poder da riqueza, eles têm uma obrigatoriedade maior de ajudá-los. Ai daqueles que vivendo na abundância só cuidam de sua satisfação pessoal, sem se lembrarem jamais dos que sofrem horrores da fome, dos que sentem os rigores do frio e dos que não têm onde repousar o corpo, exausto e enfraquecido pela enfermidade ou pela velhice. A eles aplica-se aquela sentença de Jesus. É preciso que haja o escândalo. Ai daqueles, porém, por causa de quem vier o escândalo. O que equivale a dizer que é preciso que haja o sofrimento, porque é na dor que se depura os nossos sentimentos. Mas, ai porém daqueles que provocaram o sofrimento.
ai daqueles que o semeiam. A morte para esses não será a paz nem a bênção do céu. Será o desassossego e a maldição. Desassossego pelo estímulo da própria consciência. Maldição das vítimas do seu egoísmo e de sua insensibilidade. Atormentados pelo inferno permanente, eles sentirão a necessidade de se dirigirem a Deus, suplicando-lhe por reencarnações expiatórias e redentoras. Quando cai a ficha, como dizer, quando a consciência nos cobra. Não invejemos, pois, os ricos e poderosos da terra. As provas da riqueza é muito, mas muito maior que as provas da pobreza. Se a pobreza é a prova da paciência e da resignação, a prova da riqueza é do altruísmo e da caridade, bem mais difícil de vencer. Riqueza e miséria como provas. No Livro dos Espíritos, na questão 814, Kardec pergunta aos espíritos: por que Deus concedeu a alguns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E eles nos respondem: para prová-los, cada um de uma maneira diferente. Aliás, já é de seu conhecimento, do nosso conhecimento, que essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que quase sempre não resistem. No plano reencarnatório, nós escolhemos uma ou outra, e depois nós não temos condições, capacidades suficientes de resisti-las. Na questão 815, eles perguntam também: qual das duas provas é a mais perigosa para o homem? A do infortúnio, que é a má sorte, ou a da riqueza? E eles nos respondem: tanto uma quanto a outra. A miséria, ela provoca queixumes contra a providência, sempre reclamando de Deus, sempre reclamando da espiritualidade. A riqueza, ela estimula todos os excessos. A questão 816, temos lá: se o rico sofre mais tentações, não possui também os meios de fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna. E ele julga não ter o suficiente para si mesmo. A gente sempre diz: ele tem tanto e fica brigando tanto com os outros para ter mais. É esse o ponto. A posição social elevada neste mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto o infortúnio. Pois quanto mais rico e poderoso, mais o homem tem obrigações a cumprir, maiores os meios de que dispõe para fazer o bem ou o mal. Quando nós somos mais pobres,
nós sempre falamos que nós não fizemos caridade porque nós não temos o suficiente quase para nós e não podemos ajudar o outro. Quando nós temos essas condições de fazer isso, nós não fazemos. Porque nós estamos pensando cada vez em ter mais, mais e mais. Deus prova o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. Veja onde Deus analisa. A riqueza e o poder, elas estimulam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Porque nós deixamos de lado, nós viramos muito materialista e esquecemos o lado espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pela abertura de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Veja o quão difícil é. Riqueza e pobreza. De acordo com a doutrina espírita, riqueza e pobreza nada mais são que provas pelas quais o espírito necessita passar, tendo em vista um objetivo mais alto, o objetivo de elevação, de crescimento, de conhecimento, que é o seu progresso. Tanto uma quanto a outra são provas muito difíceis, porque se na pobreza o espírito pode ser tentado à revolta e à blasfêmia contra Deus, na riqueza expõe-se ele ao abuso dos bens que Deus lhe empresta, deturpando os seus objetivos. Amanhã, quando nós desencarnarmos, voltarmos para a espiritualidade, tudo nós devolvemos a Deus. Tudo. Ele simplesmente nos empresta. Ele não nos dá. Não somos proprietários. Porque quando sairmos daqui vai ficar tudo para os nossos dependentes. No tocante à riqueza, é fácil perceber que pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, ela constitui uma prova muito arriscada e mesmo mais perigosa que a miséria. A muitos será dado, mas será cobrado por tudo o que recebemos. Espíritos realmente evoluídos, tanto quanto os que compreendem perfeitamente o significado da lei de causa e efeito, podem solicitar a prova da pobreza como oportunidade para o aperfeiçoamento de qualidades ou de realizações de certas tarefas que a riqueza certamente prejudicaria. Porque se somos pobres, nós vamos lutar por algo que na riqueza não precisaríamos lutar por isso. Nós simplesmente compraríamos. E muitas vezes também o mau uso da fortuna em precedente existência, na de hoje, leva o espírito a pedir, reencarnar numa condição oposta, com o que espera reparar abusos cometidos e pôr-se a salvo das novas tentações. Quando cai, na realidade, o espírito, na nova organização, no novo planejamento,
pede a prova da pobreza. Mas, como nós vemos aqui, acabamos esquecendo e nos revoltamos novamente. É preciso que entendamos: a existência corpórea é passageira e a morte do corpo priva o homem de todos os recursos materiais de que eventualmente disponha no plano terráqueo. É o que nós falamos, tudo fica. Tudo fica. O que levamos é a riqueza do espírito. É aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós nos desenvolvemos, que nós levamos junto conosco. Pobres e ricos voltam, pois, à vida espiritual em idênticas condições. O que mostra que a posição social do rico ou do pobre não passa de expressões transitórias. Quando desencarna um rico e um pobre, nós chegamos, os dois chegam na espiritualidade em iguais condições. Lá não terá o rico mais vantagens, nem o pobre mais desvantagens. Os dois estarão em iguais condições. Vivemos em uma sociedade onde os contrastes crescem de forma acelerada e causam grandes constrangimentos para toda a sociedade. Riquezas convivendo lado a lado com a pobreza. O mundo é um acumulado constante de contradições que nos impacta diretamente. E nós convivemos com estas contradições como se essas fossem naturais e devessem ser aceitas por todos os indivíduos. No mundo de hoje, encontramos inúmeras contradições, poder e luxo convivendo ao lado de pobreza, miséria e degradação. Nessas contradições, percebemos como o nosso planeta ainda se ressente de estruturas morais mais sólidas. Com tantas tecnologias, máquinas, equipamentos, materiais, uma parcela considerável da população vive na indignidade, nos levando a questionar nossos valores éticos e morais. 1% da população mundial possui mais de 25% de toda a renda mundial. 1% da população. Com isso, percebemos um grupo de pessoas que vivem em condições altamente privilegiadas, enquanto outros grupos vivem em condições precárias, passando provações das mais variadas, a ausência do alimento, a ausência de esperança, onde o medo e as incertezas ganham espaços crescentes na coletividade, afastando-os de Deus e os colocando num limiar muito tênue entre uma vida honesta e a marginalidade, muito próximos. A doutrina espírita não critica a riqueza e a acumulação, embora acredite que estes valores afastam os seres humanos dos valores mais consistentes da vida, levando a adotar e a viver valores altamente materiais e a deixar de lado os valores espirituais. Neste momento, onde a riqueza ganha força no coração dos seres humanos e a busca por valores monetários passa a se transformar na tônica geral dos indivíduos. Tudo é excessivo, não se deve estimular na visão espírita.
se utilizarmos bem de tudo que nos é concedido, se tivermos moderação e responsabilidade com nossas posses, se compreendermos que tudo pertence a um Deus maior, justo, bom, entenderemos que só nos pertence aquilo que nós conseguirmos acumular dentro de nossos corações, dentro de nossa mente. Nossos sentimentos, nossos conhecimentos, nossos valores morais e éticos e nossos exemplos edificantes de vida. Pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos nesse assunto tão delicado, tão importante, tão perigoso para nós, se não soubermos usar. Vamos dar valor aos materiais, temos que dar valor, temos que cuidá-lo, porque, como nós vimos, foi Deus que nos emprestou. Mas não vamos fazer dele a nossa bandeira no nosso caminho para o nosso crescimento. Vamos pensar nos bens espirituais, esse que levaremos conosco pelo resto das nossas caminhadas, das nossas encarnações, da nossa existência. Pensamos nisso, meus irmãos. Se nós não temos condições financeiras de ajudar o próximo, ajudemos com ajuda espiritual. Uma palavra amiga, um abraço, um aperto de mão. Tantas coisas belas que nós podemos fazer, que não custa nada. E nos dá, sim, uma riqueza maior espiritual dentro de nós. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus, que as energias da espiritualidade maior sempre se façam presente entre nós. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem todos bem, fiquem todos com o amor de Deus e de Jesus. Obrigado por mais essa oportunidade que eu estou tendo de me dirigir até vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado.